vocês, se eu tivesse que falar assim, leia um livro só desses 5, eu falaria, leia esse. E é mais um texto que vai dar um puxão na nossa orelha de falar assim, escuta, aonde você está pondo a sua atenção? Você está vivendo o presente? Você está olhando à sua volta? Olá, tudo bem? Então hoje a gente conversa sobre livros que vão fazer você refletir demais, pensar na vida e com certeza o seu comportamento também vai mudar. 5 livros curtinhos, mas super poderosos. 3 deles são de ficção e 2 de não ficção. Recentemente eu li O Deserto dos Tártaros e foi esse livro que me fez refletir bastante e querer conversar aqui com vocês sobre esse tema. Lendo O Deserto dos Tártaros foi inevitável lembrar desses outros livros que eu já tinha lido e que me causaram um efeito muito parecido. E eu posso falar para vocês que realmente não é uma chavinha que você vai virar na hora, mas eu percebi ao longo do tempo que o meu comportamento realmente estava mudando, que eu estava deixando de procrastinar, que eu estava reagindo também de forma diferente às diversidades, enfim. Então vamos começar a conversar sobre O Deserto dos Tártaros, que foi escrito pelo Dino Buzzati e publicado em 1940. O enredo desse livro é super simples, a gente vai conhecer um oficial recém-formado, então ele está saindo lá da academia militar e se dirigindo a um forte. O famoso Forte Bastiani. Nessa história a gente não sabe a localização, não sabe em que período também esses acontecimentos passam, mas a maioria dos nomes dos personagens são italianos, então assim, na minha cabeça, o livro se passa no norte da Itália e a fronteira é com a Áustria. Mas isso em nenhum momento é descrito no livro. E essa questão da fronteira é super importante, porque a gente sabe na história que o forte está localizado próximo à fronteira do Reino do Norte. Então ele é designado a servir nesse forte, só que quando ele parte, as coisas já começam a ficar um pouco estranhas. Ele demora muito a chegar nesse local, ele acha que vai ser mais rápido, e quando ele vê ele já está assim há mais de um dia procurando o local. Então essa sensação de engano já começa a aparecer no livro. Até que vai chegar um momento então, que ele finalmente vai encontrar esse forte, ele vai se sentir muito estranho ali, ele não vai querer ficar, porque ele não escolheu aquele lugar. E a princípio dizem para ele que isso seria fácil, era só ele fazer um exame médico e logo ele seria dispensado. Só que até fazer esse exame médico, ele vai mudando as suas percepções. Então ele vai entrando naquela rotina, vai conhecendo ali os regulamentos e ele começa a fazer parte daquilo. E a entrar também nessa expectativa de que um ataque pode acontecer. Então é um livro que tem um toque sim de monotonia, porque eles vivem ali uma rotina militar ainda, mas também tem um lado do suspense, porque a gente fica também na expectativa do que vai acontecer, se ele vai sair dali, se ele vai mudar de ideia, se vai acontecer realmente uma invasão. E aí você vai falar, Mônica, mas o que está acontecendo nessa história, né? Na verdade não está acontecendo nada. E aí é que tá acontecendo muita coisa, porque a questão aqui é realmente como a gente lida com as expectativas, como a gente lida com a passagem do tempo. A gente vai ver que nesse livro o tempo é um grande protagonista. Porque esse oficial, eu não falei o nome dele, né, Giovanni Drogo, ele é jovem, ele tem 21, 22 anos, então assim, ele tem a vida toda pela frente. É essa a ideia dele. Então até separei aqui um trechinho que vai mostrar muito isso. Ilude-se com uma gloriosa desforra a longo prazo. Acredita possuir ainda uma imensidão de tempo disponível. Renuncia, desse modo, à mesquinha luta pela vida cotidiana. Chegará o dia em que todas as contas serão generosamente ajustadas, pensa. Então esse livro traz a ideia de que a felicidade, a realização, está logo ali na frente. E a pessoa fica nessa expectativa e está tudo bem, porque isso vai acontecer. No caso do livro, a gente tem que esse acontecimento é uma batalha. Claro que a gente pode refletir isso nos tempos atuais. Então, o grande acontecimento vai ser quando eu ganhar o salário X, ou quando eu conseguir comprar a casa própria, ou quando eu conseguir casar e ter meus filhos. A felicidade está sempre mais ali à frente. Só que isso implica, na verdade, uma aposta. Você está fazendo uma aposta e uma aposta bem arriscada. Porque, enquanto isso, o tempo vai passando. E passa sem perceber. Ainda mais aqui no livro, que ele está num forte, então os dias são todos iguais. Não parece que está passando, mas o tempo está passando e quando menos se espera, ele mostra os seus efeitos. Algo primoroso também nesse livro é o final. Claro que eu não vou falar aqui para vocês, mas é bem interessante também e emocionante o final desse livro. Então é um livro muito legal para você refletir sobre a sua vida, o que você está fazendo com as suas prioridades, como você está agindo hoje no presente, ou você está jogando tudo lá para frente, se enganando na maioria das vezes. E não tem como eu falar dessa espera
por algo extraordinário e não lembrar de outro livro chamado A Fera na Selva, de Henry James. A Fera na Selva eu também li no Kindle, eu não mencionei, né, mas eu também li no Kindle, Deserto dos Tártaros. E A Fera na Selva, ele na edição da Rocco, na tradução do Fernando Sabino. Esse livro também no começo você sente uma monotonia muito grande, porque ele só vai trazer 2 personagens ainda, então não é uma trama de acontecimentos não, mas ela vai falar muito disso, né, dessa questão do tempo e de onde a gente coloca a nossa expectativa e a nossa atenção. No enredo de A Fera na Selva, a gente conhece o John e a May. E a gente vai conhecer esses personagens em um momento que, na verdade, eles estão se reencontrando. John não lembrava que tinha dito algo muito importante para May e ela simplesmente vai perguntar assim para ele: e aí, aconteceu? Ele fica sem entender, como assim aconteceu? E aí ele fica sabendo então, porque ele já não lembrava disso, que ele havia contado o seu segredo para ela. E o segredo do John, que a gente vê logo no começo do livro, é essa expectativa de que algo vai acontecer com ele. Ele sabe que algo vai acontecer com ele, algo muito importante, não quer dizer que seja algo positivo, mas ele vive em constante estado de espera, de alerta, só que com a cabeça lá na frente, porque com essa expectativa que ele fica desse momento que está para acontecer, ele acaba não vivendo o presente. Então o livro se chama Fera na Selva por isso, porque ele se sente como existisse uma fera ali prestes a dar o bote. A May, que é uma personagem assim muito madura, ela escolhe ficar ao lado dele nessa espera, mas não pense assim que eles vão ficar juntos, não, não é isso. Na verdade eles têm reencontro ao longo dos anos, mas ela é uma pessoa muito devotada. E o John já é autocentrado, já mais egoísta mesmo. E percebam que essa espera também de que algo importante vai acontecer na vida dele tem a ver com ele se sentir especial. Então assim, eu sou uma pessoa diferente, eu sou uma pessoa especial, algo vai acontecer. Então é uma expectativa de grandiosidade também. Só que, como a gente sabe, o tempo passa. E aí vem um final, gente, espetacular. O final desse livro é muito, muito bom. Por isso que eu digo pra você, caso você comece a ler A Fera na Selva e você não goste do texto, o meu conselho é, continue. É um texto curtíssimo, então vai valer a pena você chegar no final. É uma tremenda reflexão. E é mais um texto que vai dar um puxão na nossa orelha de falar assim, escuta, aonde você está pondo sua atenção? Você está vivendo o presente? Você está olhando à sua volta? Você está vendo as oportunidades que estão surgindo? Ou você está fixando uma coisa lá na frente que você acha que vai acontecer e que você só vai ser feliz, realizado quando você chegar nesse ponto? O terceiro livro de ficção é um dos meus textos favoritos. Esse texto é genial. É A Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Eu tenho essa edição aqui da Todavia, que além da morte de Ivan Ilitch, traz também Sonata Kreutzer, Felicidade Conjugal e O Padre Sérgio. Esse texto vai fazer a gente refletir também em como a gente está levando a vida, só que por outra perspectiva. Aqui a gente sai da espera do grande acontecimento para, na verdade, atender às expectativas que não são nossas. Então aqui a gente vai conhecer um juiz, o Ivan Ilitch, que ele segue a cartilha da sociedade, vamos falar assim. Então ele tem um cargo muito bom no trabalho dele, ele tem lá a família dele, os filhos, ele consegue uma casa de acordo também com esses padrões da sociedade, só que ele não é feliz, ele não tem um bom relacionamento na casa dele, ele não tem amigos de verdade, você percebe que ele não criou vínculos na vida dele. E a gente sabe muito bem que um dos fatores de felicidade é esses vínculos, esses relacionamentos que a gente cria durante toda a vida. Então aqui o Tolstói, ele esfrega assim muito na nossa cara a expectativa que a gente cria de si mesmo frente à realidade e o que está de verdade à nossa volta. É que é muito interessante porque o Tolstói começa essa história já com o Ivan Ilitch morto, depois a gente volta lá para a vida dele e a gente vê a reação dos colegas dele de trabalho. E é muito triste. A conversa ali é de quem vai ficar no lugar dele. Quem vai ocupar aquele cargo? Não há nenhum sentimento de dor pela perda de um amigo, por exemplo. Isso não existe aqui. Bem, durante a sua vida, então, o Ivan Ilitch ele focou simplesmente no trabalho dele e atender às demandas, né, dos bens materiais. E até que um momento ele vai sofrer um acidente banal e vai ficar muito doente. E é durante a doença que ele vai refletir sobre a vida e sobre a morte também. Eu vou ler aqui um trechinho para vocês que eu acho que vai sintetizar bem a ideia principal desse livro. Ele já está vivendo, né, esse momento de doença, e aí o texto diz assim: e lhe veio à cabeça a ideia de que aquilo que antes ele imaginava ser absolutamente impossível, a ideia de que não tinha vivido como devia, podia ser verdade.
E lhe veio à cabeça a ideia de que seus impulsos fantasiosos, quase imperceptíveis, de lutar contra aquilo que as pessoas do escalão superior da sociedade consideravam bom, impulsos fantasiosos e quase imperceptíveis que ele prontamente tratava de reprimir, lhe veio à cabeça de que tais impulsos é que podiam ser verdadeiros e o restante não. Seu trabalho, seu modo de vida, sua família, os interesses da sociedade e seu trabalho de juiz. Tudo aquilo podia não ser verdadeiro. Ivan Illich tentava defender tudo aquilo para si mesmo, mas de repente sentiu toda a debilidade do que estava defendendo. Não havia nada para ser defendido. Então esse é mais um texto transformador. Não tem como você continuar vivendo da mesma maneira se você ler esse livro com atenção, sabe? Se você realmente dialoga com esse livro, você vai pensar em diversos momentos da sua vida. E claro que você vai repensar muita coisa, sabe? Deixar de ficar empurrando as coisas, fazer o que precisa ser feito, colocar novas prioridades na sua vida, dar mais atenção aos seus relacionamentos, e realmente pensar o que te faz mais feliz, o que te realiza, e colocar esses momentos no seu dia a dia. Vamos para os livros de não ficção. E eu vou falar para vocês, se eu tivesse que falar assim, leia um livro só desses 5, eu falaria, leia esse. Leia Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Nesse livro, o Viktor Frankl, que era um médico, estudava também a psicologia, criou a logoterapia, ele conta a sua vivência em 4 campos de concentração. E de como ele conseguiu sobreviver a isso. E ele também, claro, observava muito os seus companheiros, então ele via como manter a sanidade mental, ele via em outras pessoas a total perda das esperanças. Isso vai levá-lo a muitas reflexões e ele vai chegar nessa conclusão do que é relevante realmente para você enfrentar qualquer adversidade. Então, numa parte aqui do texto, ele vai dizer assim: quem dos que passaram pelo campo de concentração não saberia falar daquelas figuras humanas que caminhavam pela área de formatura dos prisioneiros ou de barracão em barracão, dando aqui uma palavra de carinho ou entregando ali a última lasca de pão? E mesmo que tenham sido poucos, não deixou de construir prova de que no campo de concentração, aí vem a frase que você tem que levar para a vida: se pode privar a pessoa de tudo, menos da liberdade última de assumir uma atitude alternativa frente às condições dadas. E havia uma alternativa. Então essa é a última liberdade humana, é como a gente vai reagir frente a qualquer situação. Então em uma circunstância, é claro que muitas coisas ali estão fora do nosso controle, mas o como a gente vai reagir a essas situações está totalmente sob o nosso controle. Então aqui entra o nosso poder de escolha. Na página 112, isso vai ficar bem claro quando ele diz assim: ficamos conhecendo o ser humano como talvez nenhuma geração humana antes de nós. O que é então o ser humano? É o ser que sempre decide o que ele é. É o ser que inventou as câmeras de gás, mas é também aquele ser que entrou nas câmaras de gás ereto, com uma oração nos lábios. Então ele fala muito aqui também dessa dignidade e também do senso de dever. E quando a gente encontra esse senso de dever, aí a gente consegue essa sobrevivência. Isso vai ficar claro aqui no trechinho da página 105. A pessoa que se deu conta dessa responsabilidade em relação à obra que por ela espera, ou perante o ente que a ama e espera, essa pessoa jamais conseguirá jogar a sua vida fora. Ela sabe do porquê de sua existência e por isso também conseguirá suportar quase todo o como. Eu não poderia indicar mais essa leitura para vocês, é um livro super curto, mas que te faz refletir tanto e que com certeza vai fazer você mudar algumas atitudes na sua vida. E por fim, eu quero conversar com vocês sobre Meditações de Marco Aurélio. Marco Aurélio foi um grande imperador romano e que seguia os ensinamentos do estoicismo. Então aqui você vai encontrar uma firmeza inacreditável frente às adversidades da vida. E esse texto aqui, na verdade, era um diário que ele escrevia para si mesmo. E eu acho que era um lembrete, assim, para sua consciência, né, de como agir em determinadas circunstâncias, o que era importante realmente na vida. Então aqui ele também se importa muito de como se relacionar com as outras pessoas e também como a gente tem que lidar com essas relações, como a gente pode ou não se deixar impactar por acontecimentos externos, alheios à nossa vontade. Até tem um trechinho que eu gosto muito que eu vou ler para vocês. As pessoas buscam para si refúgios, casas de campo, praias e montanhas, e tu também desejas isso intensamente. Mas isso toca inteiramente as coisas vulgares entre as pessoas,
pois depende da tua vontade. A qualquer momento, fazeres o retiro para dentro de ti mesmo. Com efeito, em lugar algum, seja em busca de mais tranquilidade, seja visando distanciar-se de negócios e atividades, consegue uma pessoa mais refúgio que dentro de sua alma. Isso, sobretudo, quando abriga dentro de si pensamentos cuja contemplação lhe transmite imediatamente completo conforto. Digo a propósito que conforto ou tranquilidade não é outra coisa senão uma boa ordem da alma. Portanto, proporciona a ti continuamente esse refúgio e renova a ti mesmo. Por isso que eu falo que a leitura desses livros, gente, não é que você vai mudar, sabe? Vai ser uma mágica na sua vida. Não, longe disso. É muito difícil colocar alguns ensinamentos aqui em prática. É esse processo, né, que a gente se envolve a cada dia que vai fazer com que essa mudança aconteça assim aos poucos. Porque é um texto que vai falar sobre a natureza humana, de como a gente age, de como a gente reage, né? Da atenção que a gente dá a determinadas coisas que não têm valor nenhum. Enfim, é um livro que eu recomendo que você leia aos poucos. É um ótimo livro de cabeceira e que com certeza vai te ajudar a lidar com vários problemas aí do seu dia a dia. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você já leu algum desses livros, comenta comigo, por favor. E me dê dicas também de livros, tudo bem? Eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.